Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Queridos ouvintes, o programa Educação Mediúnica é produzido na Casa da Caridade Irmã Elizabeth, na cidade de Salvador, localizada na Rua do Cascalho, número 51, Ituaçu, Salvador, Bahia. É transmitido ao vivo pelo site da Rádio FEB, uma emissora da Federação Espírita do Estado da Bahia. O objetivo desse programa é abordar temas relacionados à mediunidade, dentro de uma proposta de consciência, amadurecimento e enriquecimento para o médium. Abordaremos hoje um tema muito, digamos assim, interessante, do ponto de vista da curiosidade das pessoas, que é sobre os chakras, os 7 grandes chakras. Então vamos ver o que são, na verdade, esses chakras. Os chakras, ou centros de força, centros de energia, correspondem ao equilíbrio energético do ser humano, especialmente quanto à manutenção da saúde e da harmonia biológica, psicológica e espiritual. Na verdade, os chakras, eles são órgãos de percepção e transmutação de energias extrafísicas de vital importância para todos que desejam atingir estados superiores de consciência. E é importante a gente frisar que esses órgãos, eles não estão no corpo físico, né? Não é igual aos órgãos do corpo físico. Os chakras, eles estão situados a nível do perispírito. Função dos chakras, né? O que a gente pode falar? O que esses chakras, na verdade, fazem de tão importante? Eles realizam e mantêm a transferência de energias advindas dos diversos reinos da natureza, desde as energias cósmicas até as ambientais, contribuindo com a integração do espírito com os seus veículos de manifestação, que na verdade é o perispírito e o corpo físico. Eles acumulam também e distribuem energias, regem o funcionamento dos órgãos do corpo físico. Então, toda essa energia que é mantida, captada e transferida
para o corpo físico, interfere no funcionamento dos nossos órgãos. E os chakras também podemos dizer que ele tem uma correspondência com o funcionamento dos órgãos através de seus plexos correspondentes, que a gente vai ver mais adiante, com exceção do coronário. Onde estão situados, os chakras? Nós devemos saber que os chakras eles não estão no corpo físico, eles estão a nível do perispírito. Os 7 grandes chakras, ele tem uma localização específica a nível do perispírito, porém, semelhante à localização de alguns pontos do nosso corpo. Então, por exemplo, o chakra coronário, ele está localizado na região central do cérebro, no topo da cabeça. O chakra frontal está localizado na região da fronte, entre as sobrancelhas. O chakra laríngeo na região da garganta. O cardíaco sobre o coração. O esplênico sobre o baço. O gástrico ou solar sobre o estômago. E o genésico ou básico, que está localizado no baixo ventre e sobre a região da bexiga. Então, todo chakra, é importante a gente saber que ele tem um plexo correspondente. Mas o que são esses plexos? Os plexos, eles são entrelaçamentos de nervos formando uma verdadeira rede. Porém, ao contrário dos chakras, os plexos estão localizados no próprio corpo físico. Estão situados no corpo físico. Então, isso é muito importante a gente saber. O sistema nervoso, ele é complexo e permeia todo o corpo físico em redes de comunicação. E essas redes de comunicação são as que chamamos plexos nervosos. As células nervosas, elas se conectam entre si como um emaranhado de linhas. Em certos pontos, há uma compactação dessas linhas formando esses plexos. Existem milhares de plexos no corpo e alguns são mais importantes pela localização e pelo trabalho que realizam. Essa captação de energia pelos centros vitais, centros de força ou pelos chakras, elas passam aos plexos e dos plexos essa energia são distribuídas aos nervos, transitando assim por todo o organismo. Então, na verdade, o chakra tem o papel de captar as energias e transmiti-la através de seus plexos ao nosso organismo físico. Vamos falar um pouco sobre cada chakra entre os 7, claro, principais. O primeiro é o coronário, chakra coronário, instalado na região central do cérebro, é a sede da mente. É o centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada e desencarnada. Ele supervisiona ainda os outros centros vitais, que lhe obedecem impulso procedente do espírito. Recebe das dimensões superiores da vida as ideias, em forma de intuições, promovendo a ligação do ser humano com o mundo sublime. Então, toda essa ligação do médium com o plano espiritual superior, porque é a conexão com a espiritualidade superior se dá pelo coronário. Promove a iluminação da consciência e é responsável pelos demais chakras. As ideias e ideais nobres encontram aí sua fonte de alimento energético que eleva a alma às manifestações da superioridade superior. Centro de energias divinas na intimidade do homem. Então, o chakra coronário, ele é importante, sobretudo, pela ligação
com o plano espiritual, que se dá através desse chakra. O segundo chakra é o chakra frontal. Como nós vimos, está localizado entre as sobrancelhas. Ele governa o córtex encefálico na sustentação dos sentidos. Então, todo o sistema ligado à sensibilidade, aos sentidos do nosso corpo físico são coordenados por esse chakra frontal. O frontal, ele influencia diretamente as atividades de diversas glândulas, são as glândulas endócrinas, como a pineal, hipotálamo, hipófise, as tireoides, o timo, as cápsulas suprarrenais, os pâncreas, ovários na mulher e o testículo no homem. Então, é também através desse chakra que essas glândulas endócrinas são influenciadas com a captação e distribuição dessas energias. Dinamiza as atividades do espírito através dos sentidos. As manifestações, por exemplo, de vidência e clarividência estão diretamente vinculadas ao desenvolvimento desse chakra. Sabedoria, ciência, arte, vários pensadores de senso estético da alma são exteriorizados através desse fulcro energético. Então, ele trabalha diretamente ligado ao psiquismo e à manifestação intelectiva da alma. O terceiro chakra é o laríngeo, que controla notadamente a respiração e a fonação. Duas coisas que a gente faz muito espontaneamente, sem que a gente se dê conta, né? Respirar e falar. É o chakra laríngeo que controla certas glândulas do organismo. Atua diretamente nos mecanismos de voz. Quando bem desenvolvido, pode repercutir fenômenos vocais, melodiosos e mais inteligíveis. Importante centro psicofônico, toda a psicofonia se dá através desse chakra e diz respeito à mediunidade falante. Na psicofonia inconsciente ou sonambúlica, o espírito consegue transmitir sua própria tonalidade de voz, ou sotaque, que é quando o médium não tem consciência nem interfere na comunicação, de forma que o espírito ele consegue transpor nessa comunicação a voz dele mesmo. É através desse chakra que realizam as manifestações entre o mundo físico e espiritual. O chakra cardíaco dirige a emotividade e a circulação. Os espíritos responsáveis pelos médiuns e seus mentores costumam ligar-se a eles através desse importante fluxo de energia. Então, nosso anjo guardião, né? Espíritos que tomam conta do médium, os assistem na realização das suas atividades mediúnicas, eles se ligam geralmente através do chakra cardíaco. É um chakra desenvolvido pelos grandes missionários como Jesus, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila e outros que vivenciaram o amor em sua plenitude divina, pois é por esse chakra, em sintonia com o coronário, que o espírito entra em sintonia com os mundos divinos. É o chakra do amor, né? Importante nas reuniões de ectoplasmia, né, para a fabricação de medicamentos por parte da espiritualidade e para tratamento também de enfermos. Muito utilizado quando em tratamento de entidades endurecidas para irradiação de fluidos amorosos que são direcionados a partir do centro cardíaco no médio em direção à mesma região do espírito remitente. O sexto chakra é o esplênico. O esplênico ele está localizado no baço. Determina todas as atividades que se exprimem no sistema hemático, dentro das variações de meio e volume sanguíneo. Mantém o equilíbrio orgânico, já que está relacionado à produção de plasma sanguíneo, ao equilíbrio vital e distribuição dessas energias vitais pelo corpo. Absorve a vitalidade dos raios solares, transformando-a em magnetismo.
Então é muito importante a gente alimentar esse chakra através da energia, né, boa que o Sol nos traz. Sendo o chakra armazenador e processador de fluidos vitais necessários ao organismo, é o mais visado por entidades vampirizantes. Mais uma razão para que a gente tome bastante sol, se energize através do sol. Que através do esplênico, essas entidades vampirizantes sugam as energias da vítima, diminuindo-lhe as resistências. Daí a indicação de um tratamento espiritual para desligamento dessa entidade ao encarnar. Temos também o chakra gástrico, umbilical ou solar, que fica acima do umbigo, né, na região do estômago, responsabilizando-se pela digestão e absorção dos alimentos densos e menos densos, que de qualquer modo representam concentrados fluidos penetrando-nos à organização. É responsável pelo metabolismo do sistema digestivo, controlando também todo o sistema vago-simpático. Os espíritos que se manifestam através da ligação com esses chakras geralmente são os que se encontram com sentimento de ódio, vingança e profundo sentimento, uma vez que esse chakra responde pelas emoções. Nesse caso, quando as pessoas estão assim, em situações onde o seu emocional está em desequilíbrio, conflitos emocionais, né, onde as pessoas explodem, vamos dizer assim, nervosas, então nota-se claramente que existe, né, um desequilíbrio nesse chakra, e aí há também uma indicação de terapia, né, pessoas nervosas, irritáveis, que facilmente choram, requer a energização magnética desse chakra para restabelecimento do seu equilíbrio, principalmente nos casos de depressão, tristeza e melancolia. Então é preciso buscar, né, essa ajuda terapêutica. Por fim, o chakra básico ou genésico, que é importante a gente saber que ele, na verdade, ele se refere ao chakra reativador das atividades mediúnicas no campo da movimentação de fluidos pesados próprios do homem em evolução. Então, nesse chakra há uma movimentação de fluidos mais densos, de energia mais densa. Então, é um chakra que não se deve mexer muito, né, não deve ser trabalhado, mas que todo e qualquer desequilíbrio relacionado a esses centros vitais básicos é necessário que haja uma terapia, sobretudo do ponto de vista moral, né? É preciso estudar, as pessoas se esclarecerem, buscar uma terapia nesse sentido, de reeducação. E para concluirmos, é importante a gente saber que o conhecimento da localização dos centros de força é de suma importância, sobretudo para o passe. O passe, ele não é unicamente uma transfusão de energias anímicas, é o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz para todos os transtornos. Espíritas e médiuns espíritas, né, cultivemos o passe no veículo da oração, com respeito que se deve a um dos mais legítimos complementos da terapêutica usual. O socorro, através dos passes, aos que sofrem de corpo e da alma, é instituição de alcance fraternal que remonta aos mais recuados tempos. Né? Tem o caso de Jesus e os apóstolos, que aparecem dispensando pela imposição das mãos ou pelo fluxo da palavra, recursos magnéticos curadores. Então, o passe se dá da mesma forma. É uma doação de energia e ele precisa ser... o médium precisa estar preparado, conhecer a localização desses centros de força, a função de cada um deles e, através da entrevista com o assistido, procurar identificar nele
os seus pontos de desequilíbrios energéticos para tratar adequadamente, sob a terapia do passe